Olá pessoal, hoje eu estou com uma convidada, a Deise. A Deise é curitibana, trabalha aqui na Metal Group já há alguns anos, ela é psicóloga também. E para mudar um pouquinho aí os nossos vídeos, nós vamos bater um papinho rápido. Valeu, Deise. Valeu, muito obrigada, Pedro, pelo convite para estar aqui hoje com você. Pedro, você fala bastante sobre neurociência, né? Vejo você falar bastante sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a neurociência, o que é, qual é esse estudo. Tá. Deise, a neurociência é uma disciplina que estuda o comportamento humano. Então, avalia o ser humano, né? Desde a concepção, como é que ele funciona, como é o comportamento dele, como é que é a convivência dele nos ambientes, assim por diante, observando questões neurológicas, questões físicas, né? As questões mentais também, que definem o comportamento das pessoas. Por exemplo, uma coisa que está bem clara hoje para a ciência é que em torno de 50% daquilo que nós somos já vem conosco no momento que nós somos gerados, né? E tem um autor, que é o David Hillman, ele fala o seguinte, que o que mais os pais podem fazer por um filho é no momento da concepção. Não é quando ele vai treinar, vai desenvolver, vai educar, é no momento em que está sendo gerado o filho, é quando o pai e a mãe dão a maior contribuição. Isso muda muito alguns paradigmas, muda a forma de ver o mundo, e muitas vezes nós simplificamos, fazendo críticas em relação ao comportamento das pessoas, achando que todo mundo pode mudar e pode ser o que quiser, e hoje a neurociência diz que não é bem assim, que existem alguns obstáculos e existem algumas limitações, né? E a genética tem sim muita importância em relação àquilo que nós somos. Antigamente eles achavam que nós nascíamos com uma folha em branco, e hoje nós sabemos pela ciência que grande parte dessa folha, ou em torno da metade dela, já está preenchida, e isso vai influenciar naquilo que nós vamos ser durante toda a nossa vida. Uau, que bacana, Pedro. E qual a relação da psicologia com a neurociência? Onde elas estão interligadas? A psicologia, ela foi sempre muito importante, né, nos últimos, aí, principalmente no último século, nos últimos 2 séculos, né, quando alguns estudiosos começaram a tentar interpretar o comportamento das pessoas. Todavia, algumas informações desses grandes pensadores, né, sobre a psicologia, desses grandes mestres da psicologia, elas também estão sendo um pouco questionadas. Algumas coisas precisam ser revistas, porque no tempo de Jung, Freud, eles não tinham tecnologia suficiente para observar o funcionamento do cérebro através da tecnologia que nós temos hoje. Então essas novas tecnologias, elas estão trazendo novas informações, uma nova compreensão. Eles não estavam errados, mas algumas ideias, algumas situações precisam ser revistas. Que Mas bacana. a psicologia, ela está junto, né, faz parte da neurociência, sabe? Ela é um tema extremamente importante dentro da neurociência, e ela está junto. A gente precisa compreender que a neurociência, né, a medicina, a psicologia, a sociologia, uma série de outros fatores fazem parte de todo esse processo que nós chamamos hoje de neurociência. São duas ciências interligadas, né, Estão Pedro? interligadas. Uhum. Estão interligadas, todavia, algumas coisas precisam ser revistas, ou precisam ser complementadas, entende? Uhum. Que legal. E tem ações práticas da neurociência que a gente pode utilizar no dia a dia, que podem nos ajudar, tanto no ambiente de trabalho quanto no dia a dia? É. Eu vou trazer para o ambiente empresarial. Uma coisa que é extremamente importante quando nós vamos contratar, promover as pessoas dentro das empresas, né, é fazer uma testagem de perfil. Por quê? Porque tem coisas que fazem parte da personalidade da pessoa. Isso tem a ver com fatores genéticos, com fatores culturais, né, com a educação, com o ambiente em que a criança viveu nos primeiros anos de vida. Então, uma das primeiras coisas que eu vejo assim é tentar descobrir um pouco mais através de testes de perfil. Esses testes, eles dão muitas informações sobre como a pessoa funciona.
E aquilo que é da personalidade, aquilo que é estrutural, que está enraizado no ser humano, é muito difícil você mudar, né? E quando você quer mudar demais um ser humano que trabalha com você, você fez a contratação errada. Você não observou determinadas situações, determinados detalhes, determinadas competências, e em função disso você começa a ter um conflito. Por quê? Porque quando o ser humano atua de acordo com a sua natureza, em atividades que ele realmente gosta de fazer, que dão prazer, que dão motivação, ele vai ter menos conflitos com ele mesmo, e ele vai ter menos conflitos com as pessoas e com a organização onde ele trabalha, né? Então, um fator assim extremamente importante é fazer uma análise de perfil, né? Então, além do currículo, além da entrevista, o teste de perfil, ele te dá informações científicas. E hoje nós temos que usar mais a gestão, né? Mais a ciência, desculpe, usar mais ciência na gestão das empresas, porque ela está à disposição e nós temos que acessar para ter melhores resultados dentro das empresas. E quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, o resultado tende a ser extraordinário. Uau! Isso deveria ser para todas as pessoas, né, Pedro? O se conhecer, né? Tanto pela testagem de perfil, quanto pela conversa, né, na análise, na clínica, para a pessoa saber se ela está atuando de maneira exata, de acordo com o seu perfil, no lugar certo, né? Então isso deveria ser para todas as pessoas, né? Toda a escola deveria aplicar uma teste de perfil para dar orientação. Porque nós temos um costume de achar que todo mundo pode se desenvolver em tudo que a pessoa quiser, e não é bem assim, né? É como eu colocar uma pessoa de 1,60 m para jogar vôlei ou uma de 1,95 m para jogar futebol. O resultado vai ser diferente. É claro que essas pessoas podem se esforçar para melhorar o desempenho, mas ela vai ter muita dificuldade. Então, toda escola deveria fazer uma teste de perfil em determinada fase, né, com os alunos, para orientar ele, né, para que a pessoa siga carreiras onde ela vai ter mais energia, vai ter mais sucesso e principalmente, desde para finalizar a nossa conversa aqui, onde ela vai ser mais feliz, né? Com certeza. Isso é muito importante. Nós vamos ter outras conversas. Eu te agradeço, Deise, pela tua disposição. Eu acho que é importante a gente falar sobre a neurociência, porque são coisas que são baseadas, logicamente, em fatos e dados, né? E a gente precisa, como eu falei há pouco, usar muito mais a ciência na gestão. Neurociência para vocês, Neuralcast, um abraço, Deise. Obrigada, e até Pedro. o nosso próximo vídeo. Até mais.